Os espanhóis são pessoas frias. Essa é uma das coisas que as pessoas falam bastante, né? Que os europeus são pessoas frias. Mas a gente quer falar especificamente do espanhol, para saber como que o espanhol é. O que você acha? O espanhol é a pessoa fria? Começando com os europeus são pessoas frias. Primeiro, europeu, a gente está falando de um continente inteiro, então a gente não pode generalizar e ficar falando de forma geral como se todos os países as pessoas fossem iguais, que no caso não é. Mas em geral, quando a gente vai colocar a comparação do brasileiro com qualquer pessoa de qualquer país europeu, aí sim é quando a gente encontra essa diferença, né? Essa diferença de maneira de se comunicar, né? Ou de maneira de viver, estilo de vida em geral, que as pessoas europeias, com certeza, são muito mais frias do que as brasileiras. Mas isso também não significa que todos os europeus são pessoas frias ou pessoas fechadas. Quando se fala que uma pessoa ou um país tem as pessoas mais frias ou tal, não quer dizer ser mal educado, ao contrário. Quer dizer que a pessoa tem mais dificuldade de falar da sua vida pessoal ou que tem mais dificuldade de estabelecer um vínculo de amizade. Porque ao final, em todos os povos aqui, já seja mais do norte ou mais do sul, as pessoas vão ser sempre muito educadas, muito atentas àquilo que você precisar. Ainda que depende da pessoa, né? Não vamos generalizar tampouco. Mas em geral, estamos falando mais em relação a fazer até amigos, fazer amizades. Não em relação a... E ter comunicação também, Sim. não só de fazer amigos, mas em estabelecer uma conversa, né? Um vínculo, né? Por exemplo, o brasileiro, ele tá em uma fila, ele faz amigos. Aqui, isso aqui é muito pouco frequente, para não dizer que não acontece, né? Isso vai depender também da concepção que a gente tem sobre o que é ser uma pessoa fria, né? Por quê? Porque a minha concepção, eu morando já há muito tempo aqui na Espanha, ou ele que mora a vida inteira dele aqui na Espanha, a nossa maneira de ver o que é uma pessoa fria é diferente de uma pessoa que acabou de chegar do Brasil, né? Então, afinal, a pessoa acaba, primeiro, se acostumando, se adaptando, às vezes até mudando a sua forma de pensar, a sua forma de agir, por vários fatores, né? Porque, primeiro, você está em uma outra sociedade onde as pessoas pensam diferentes, você vai tender a pensar um pouco mais como essas pessoas. Um processo importante de você mudar de país é a adaptação. Exato, é uma coisa muito importante que as pessoas têm que ter em conta. Você não pode sair do Brasil e ir para outro país e, né, continuar agindo como um brasileiro. Obviamente, você não vai mudar a sua essência, né? Mas tem coisas que a gente vai ter que acabar se adaptando para poder se inserir na sociedade. E tem em conta também que mudar de país acaba sendo muitas vezes mudar, inclusive, de vida. Então tem que ter em conta isso por respeito às pessoas que já fazem parte daquela nação. Respeito, exatamente essa palavra. Agora, respondendo a pergunta de se os espanhóis são pessoas frias, a resposta é que depende, né? Vai depender de várias coisas. Mas uma coisa que a gente pode dizer com certeza é que os espanhóis são uma das pessoas mais calorosas que tem na Europa. Tipo, se a gente for falar de franceses ou dos países do norte da Europa ou de qualquer outro país da Europa, a gente vê uma enorme diferença com os espanhóis, tá? Não digo que não sejam pessoas frias, porque existe sim uma diferença, né, com as pessoas do Brasil. Existe. Bastante. Existe. Os brasileiros são extremamente abertos e tem gente no Brasil que acha que o brasileiro não é extremamente aberto, sabe? E os brasileiros são extremamente abertos, na minha percepção, no caso, né? Então, se a gente for comparar com pessoas de outros países da Europa, a gente chega à conclusão que o espanhol não é uma pessoa muito fria. Eu, como eu falei para vocês, não vejo que os espanhóis sejam pessoas frias, tão frias. Já a minha mãe, ainda morando aqui, o mesmo tempo que eu moro aqui, ela ainda assim, ela acha que os espanhóis são sim pessoas frias. Então, porque ela não tem a mesma roda de amigos que eu, ela não tem o mesmo estilo de vida que eu tenho aqui. Então, acaba que é mais difícil para ela poder se adaptar exatamente da maneira que eu me adapto aqui. Afinal, vai dar percepção de cada um também. E as pessoas são pessoas sociáveis. O espanhol é uma pessoa sociável. É muito comum a pessoa sair do trabalho e ela fala assim, vamos tomar alguma coisa? Vamos comer alguma coisa, né? Ou, por exemplo, se tem o final de semana, eles são pessoas que querem sair, eles vão pra montanha, ou pra praia, ou vamos fazer alguma coisa, sabe? Aqui existem muitas festas locais, festas diversas, e as pessoas gostam desse tipo de coisa. As pessoas são pessoas muito família também, né?
talvez seja mais difícil você conseguir manter um vínculo de amizade, né? Dependendo também da maneira que você é, porque isso é muito importante. Sim. Mas em si, a comunicação é possível. É possível você manter uma comunicação muito mais do que com pessoas de outros países da Europa. Normalmente, quando um espanhol conversa com você sem ter conversado nada, dizer uma conversa aleatória, é porque vocês dois estão compartilhando A mesma um situação momento também. incômodo. Sei lá, você vai no hospital e o médico fala uma coisa, aí ele olha pra você e fala, eu não entendi o que ele falou. Ou aí vocês começam a fazer uma conversação de, pois eu levo aqui tanto tempo esperando e tal. Isso, por exemplo, em países como Alemanha ou sei lá, Polônia, esses países que são mais frios, tanto de clima como pessoalmente, eu acho que raramente aconteceria alguma situação assim. Falando de clima, interessante porque o clima, em geral, da Espanha, especialmente em Barcelona, né? A gente fala mais Espanha, mas em si a gente fala mais centrado em Barcelona, porque a gente mora aqui, então a gente fala mais referente às pessoas daqui. Mas o clima da Espanha, de Barcelona especificamente, é um clima muito bom, sabe? Tipo, as pessoas saem de países nórdicos aqui da Europa para vir para cá no inverno, até no inverno mesmo, ou no verão mesmo, ou o que seja, porque o clima daqui é muito agradável, sabe? Não é aquela coisa assim super, super fria, ainda que vai depender, né, de qual cidade, de qual comunidade que você tá, porque tem comunidades, obviamente, que chegam a um frio bastante frio. Galícia, por exemplo. E aqui mesmo em Barcelona é um clima super agradável. Eu acho que o clima também, com certeza, influencia bastante na maneira que as pessoas são, né? Sim, sim. Cuidado com o que você acha que é ser uma pessoa fria, tá? Porque se você acha que ser uma pessoa sincera é ser uma pessoa fria, eu não tô falando de ser mal educado, tá? Uma coisa é você ser sincero e ser mal educado. Mas aqui as pessoas falam a verdade, as pessoas não vêm com essa falsidade, né? São mais francas. São francas, pessoas francas. E pessoas que respeitam o espaço do próximo, não é aquela coisa de, né? Ir na sua casa do nada. Ou... não, tudo, as coisas vão pouco a pouco, tudo tem ordem. Claro, claro. Normalmente eles sempre evitam qualquer contato com ir na casa de, pra falar assim, vamos juntar e vamos no restaurante todo mundo junto, ou uma padaria. É algo mais em relação a ambientes públicos que não ambientes privados. Até porque tem que ter claro quando você está incomodando e quando você não está incomodando. Então as pessoas tendem a ser menos inconvenientes nesse aspecto, né? Sim. Por isso que às vezes muitos brasileiros podem achar que são pessoas frias, mas às vezes é simplesmente porque a pessoa está evitando situações inconvenientes e gosta que tenha ordem nas coisas e que as coisas não são feitas de qualquer maneira. Esse eu acho que é o caso do espanhol, que eles tentam mudar tudo pra não te incomodar. Então eles sempre tentam evitar situações incômodas. Acho que eles têm meio um pouquinho de pavor disso. Agora, se você está querendo vir para Espanha especificamente e você está com medo, né, especialmente disso, das pessoas serem pessoas frias, que você não vai conseguir se adaptar. Se for por isso, eu acho que, primeiro, depende muito da pessoa. Vou dar um exemplo para vocês que vai ajudar bastante. Digamos que as pessoas não vão chegar até mim para poder conversar, né? Então, essa comunicação tem que partir primeiro de mim, né? Tem que partir primeiro de você que está querendo manter um vínculo com essa pessoa. Então, é muito mais difícil que eles cheguem até você e se comuniquem. Falando mais especialmente em termos de escola, né? Quando eu cheguei aqui e eu tinha dificuldade de me comunicar por causa do idioma, era muito difícil para mim porque eu não falava o idioma, né? Então, era bem complicado eu conseguir ter amigos, né? E até mesmo para pessoas que me ajudassem, porque eu tinha dificuldade nas matérias e tal. Mas eu acho que mais era por mim, porque eu não me enturmava com as pessoas, eu me excluía pelo fato de eu ter vergonha, ter timidez, de não conseguir me comunicar. E a partir do momento que eu fui pegando mais o idioma, naturalmente eu fui começando a comunicar mais com as pessoas. E talvez a imagem que eu tinha de que elas eram pessoas extremamente frias ou pessoas que não tava nem aí pra mim, ou o que seja, mudou totalmente, porque eu percebi que elas eram pessoas boas e pessoas legais, e o que faltava era esse empurrãozinho da minha parte para poder, né, fazer amizade com elas. Se algum dia você se encontrar em uma situação de turismo, ou o que for que você estiver aqui por a Espanha, em concreto por Barcelona, e precisar de interatuar com alguém, tenta buscar pessoas jovens. Eu sei que todo mundo fala isso, mas uma pessoa maior, às vezes, ela pode falar de uma forma mais fechada, ou pode ter certa dificuldade para te entender. Agora, ou você um jovem, entender ela também, ou você entender pela ela, forma de falar. Mas uma pessoa jovem é muito mais prestativa a te ajudar e a te dar atenção. A nossa opinião é que o espanhol
não é uma pessoa extremamente fria, pode ser mais fria do que o brasileiro, mas eu não acho que sejam pessoas muito frias, e se a gente for comparar com o resto da Europa, a gente tira a conclusão que é verdade o que eu tô falando. Lembrando que essa é a nossa percepção do assunto, tá? Sim. Provavelmente tem pessoas que têm uma opinião diferente da nossa. Aperta no botãozinho de gostei, tá? Por favor. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.